Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hands-on Ultrassom. Aqui a gente compartilha aulas semanais sobre o nosso universo da ultrassonografia. Hoje a gente vai ter uma aula fantástica aqui, falar sobre uma coisa muito do nosso dia a dia, que é a adenomiose. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, como é que a gente vai botar no nosso laudo, lá no nosso relatório e muito mais. Eu quero trazer, além do óbvio, aquilo que é contemporâneo, para onde a gente está andando nessa história desse diagnóstico de adenomiose. Vou trazer para vocês o que a gente tem de mais consenso, mais atual nessa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Michel Palheta, sou médico radiologista, tenho mestrado e doutorado em ciências médicas e cirúrgicas, mas eu costumo dizer que isso não me define. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo aquilo que a gente faz, por essa grande arte que é a ultrassonografia e com um propósito muito grande de gerar um impacto em quem está sempre no centro dessa história, que é a nossa paciente. Então, para você que ainda não está inscrito no canal, sempre faço esse convite de se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda vez que a gente lançar uma aula, seja ao vivo, seja gravada como essa, você vai ser avisado pelo YouTube para dizer assim, olha, começou um novo conteúdo, uma nova aula. Então, sem mais delongas, dito isso, vamos começar a nossa apresentação. Então, falei para vocês, a gente vai trazer o que é o consenso mais atual de adenomiose, e que isso começou toda essa história quando foi publicado esse primeiro consenso, falando do MURSA, o consenso para descrever alterações miometriais, lá em 2015, já começou-se esse movimento de escrever as alterações, as descrições, os descritores, as mensurações, os termos de adenomiose. Porém, isso houve uma evolução ao longo do tempo. E a gente tem percebido que, quando a gente joga, por exemplo, no PubMed, a gente vê um número crescente de publicações, isso não só pela prevalência da própria doença, mas também muito significando o nosso desconhecimento sobre ela, sobre fisiopatologia, sobre etiologia e sobre o diagnóstico. Então, a gente vai trabalhar muito isso com vocês, esses conceitos mais atuais. O conceito mais clássico, atual, de adenomiose é exatamente esse, de que a doença é uma doença benigna, que é definida pela presença de glândulas estromais ou estroma dentro do miométrio. E se a adenomiose ela estiver limitada ao miométrio mais externo, ela também pode ser uma continuação da endometriose. E é uma coisa que é diferente, a gente vai trabalhar muito esse conceito com vocês, porque tem muita gente que junta duas coisas. Apesar desse binômio, adenomiose e endometriose, caminharem muitas vezes com uma relação muito íntima, a gente sabe que hoje essas entidades são particularidades diferentes, que muitas vezes requer condutas terapêuticas totalmente distintas. Então aqui para vocês, por exemplo, nesse slide, eu trago exatamente uma representação da anatomia patológica, onde você vê que a camada do endométrio, aqui a gente vê glândulas e estroma em torno das glândulas. E aqui a camada miometrial de músculo. E você vê dentro do músculo já áreas de glândula e estroma. Então, a presença de glândula e estroma no miométrio, aqui também você vê uma pequena área aqui, é o que vai configurar anatomicamente ou na anatomia patológica o diagnóstico de adenomiose. Aqui a ilustração a gente vê apenas a ilustração de coleções císticas que muitas vezes podem conter conteúdo hemático devido à resposta estrogênica que essas glândulas podem resultar durante o ciclo menstrual. De uma forma também clássica, nesse momento introdutório dessa nossa conversa, é fundamental trazer para vocês esse conceito da classificação da adenomiose. A gente sabe que a adenomiose ela pode ser focal, como está representado nessa primeira figura aqui, ou seja, ela está atingindo menos de 25% da parede ou apenas uma pequena área de uma parede. Ela pode ser difusa quando ela atinge mais de 50% daquela parede, uma área bem mais extensa, a gente chama em adenomiose difusa. E quando ela se apresenta de uma forma mais nodular, e aí é que traz um desafio muito grande para a gente, porque muitas vezes esse diagnóstico vai nos trazer uma confusão muito grande com o mioma. E por isso, inclusive, essa forma de apresentação da adenomiose a gente chama de adenomioma.
E a gente vê aqui na representação da figura, vejam que ela é uma forma arredondada, semelhante ao mioma. E eu vou mostrar para vocês imagens no exame de ultrassom que realmente vai te fazer lembrar muito. Inclusive, nos meus laudos, confesso a vocês que eu sempre deixo uma frase dizendo que aquela imagem, sim, ela faz diagnóstico diferencial com o leiomioma. Bom, então a adenomiose difusa, a gente vai ver todos os sinais, mas já trazendo isso para vocês aqui, olha, você vê que nesse útero em antiversiflexão, nesse ultrassom transvaginal, está aqui o trânsito endocavitário no fórceps vaginal anterior, você vê já um abaulamento bem globoso aqui do útero, alterações da ecotextura heterogênea, essa parede, você vê até uma certa compressão sobre o endométrio. Então, vou rodar o vídeo aqui para vocês. Vejam, olha aqui, olha, em estratificações em raio de sol, focos ecogênicos, pequenos cistos miometriais também esparsos aqui de permeio ao miométrio e um borramento aqui da zona juncional. Então, são alterações que a gente vai conversar sobre a presença, que configura a presença da adenomiose. E vejam, agora no corte transversal, fazendo varreduras anterior-posterior, e vou rodar de novo para longitudinal, no sentido, aqui longitudinal a gente vê essa parede anterior configurando a adenomiose difusa, infiltrando a totalidade da parede anterior, se você comparar com a parede posterior aqui preservada do miométrio. Ó, veja um cisto aqui, ó, miometrial, que é uma das alterações diretas significando a doença. Um outro exemplo que eu trago para vocês é exatamente do adenomioma, como eu falei para vocês. Você vê esse útero aqui retrovertido, em retroversão, o transdutor endocavitário está aqui no fórceps vaginal agora posterior. Rodando o vídeo para vocês, você vê aqui, olha, essa alteração ecotextural no miométrio, na parede posterior, lembrando que o útero está em retroversão, então essa é a parede posterior. E veja que é uma forma nodular. Olha, essas alterações, os focos ecogênicos, os pequenos cistos, isso é o adenomioma, que poderia confundir muito com o mioma, né, que é o leiomioma. O nosso grande desafio, muitas vezes, eu trago isso muito para os nossos alunos, às vezes nosso treinamento presencial que a gente tem em Fortaleza, é exatamente essa coisa de pegar na mão e diferenciar o olho. E eu quero aqui que mesmo à distância, vocês treinem no dia a dia de vocês, vocês vão lá na agenda de vocês, não deixa esse conhecimento se perder. Uma das coisas, você tem que criar esse universo de conhecimento do mundo da ultrassonografia e botar em prática mesmo, sem perder, sabe, perdendo medo, sabe, botando em prática para você construir esse conhecimento. E um dos grandes desafios hoje muitas vezes você vai se deparar, isso é muito comum, tá, gente? Muito demais. Esse útero em retroversão, você vê alterações ecotexturais do miométrio, mas vocês vão perceber que aqui é diferente, porque aqui a gente tem uma endometriose em manto, ela infiltrando a serosa uterina aí da parede posterior e ela infiltrando o miométrio. Então, na verdade, apesar de que, se a gente for fazer uma anatomia patológica desse útero, provavelmente a gente de fato vai encontrar glândulas e estromas endometriais no miométrio. Porém, essa infiltração ela veio de externo para interno. E o conceito da adenomiose é a infiltração da transição endométrio-miometrial. E aqui a gente está vindo de serosa para o miométrio. Então, eu vou rodar para vocês o vídeo para vocês verem que aqui a gente tem o útero em retroversão. Vejam como é caprichoso a imagem aqui que a gente vê um endométrio na fase trilaminar, zona juncional, mas essa alteração, vejam, inclusive eu estou fazendo uma manobra de compressão e tem um bloqueio do fundo saco de Douglas, aqui novamente, e aqui está a lesão de endometriose infiltrando o miométrio. Nas aulas de endometriose, eu exatamente ensino os alunos a descrever essa lesão em manto, das dimensões, inclusive fazer a mensuração desse nível de infiltração, principalmente para os pacientes que estão com objetivo gestacional futuro, é saber se essa infiltração chega a interferir ao implante lá na camada endometrial. Então, quando a gente teve o consenso Musa e ele começou a descrever as alterações, ele começou a descrever várias alterações ecográficas que davam para a gente essa ideia de adenomiose. A adenomiose ela foi descrita
como uma alteração que poderia causar uma assimetria da parede miometrial, como vocês estão vendo aqui nessa figura no A. Então vejam que se eu comparar as duas paredes, a anterior com a posterior ela está de fato mais abaulada aqui, então existe uma assimetria. Vejam que na parede normal existe um contorno muito tênue em relação ao colo do útero, região cervical, com o corpo uterino. E a parede aqui, a serosa do corpo, ela de certa forma ainda continua paralela à linha endometrial. Enquanto que nessa parede que está infiltrada, você vê essa perda desse paralelismo, né, em relação à serosa com o endométrio. Uma outra alteração seria os cistos miometriais, como a gente viu e vai ver mais em detalhes, as focos ecogênicos, representando glândulas também no miométrio, as alterações em raios de sol, aquelas artefatos que vão se formando, as linhas ecogênicas subendometriais. Quando a gente joga o Doppler, uma vascularização que atravessa a lesão, a gente chama translesional, o espessamento ou borramento da zona juncional, inclusive a interrupção dessa zona juncional. Então, essas alterações todas foram descritas exatamente como alterações ecográficas que davam para a gente esse aspecto de diagnóstico da adenomiose. O que a gente tem de mais novo e foi publicado em 2022 foi uma reformulação desse consenso MUSA, onde ele conseguiu separar aquilo que seriam os sinais diretos e os sinais indiretos de adenomiose. E isso é fundamental. Qual é a diferença entre um e outro? O sinal direto é aquilo que é a lesão. Você está vendo aquilo, eu estou vendo a adenomiose, é a lesão. O sinal indireto, você não está vendo a lesão, mas você está vendo consequências ecográficas resultantes da presença da lesão. Isso é interessante, que a gente consegue dividir de forma muito didática e aplicável na prática mesmo, no dia a dia. Então, como sinais diretos, nós temos 3 lesões. Nós temos a presença dos cistos miometriais, ou seja, eu estou vendo de fato a adenomiose, os focos ecogênicos, as ilhas aqui no miométrio, e as linhas subendometriais também ecogênicas. Então, essas 3 lesões representam a lesão de adenomiose. O que é resultante da presença da lesão? Que aquilo seria o sinal indireto. Nós temos a assimetria da parede, nós temos a ecogenicidade em raios de sol, nós temos um útero mais globoso, nós temos no Doppler a presença de lesões de vascularização translesional, que normalmente no mioma, por exemplo, a vascularização ela é mais periférica, ela contorna o mioma. Já na adenomiose, ela faz essa transposição da lesão de adenomiose. E as alterações da zona juncional, onde nós temos aqui tanto o espessamento, borramento ou até a própria interrupção dessa zona juncional. Então vamos às lesões. Então os cistos miometriais são pequenas formações císticas no miométrio e eu mostro para vocês aqui nesse exame, por exemplo, aqui, olha, essas imagens anecoicas de paredes às vezes ecogênicas, não necessariamente sendo obrigatório. Então está aqui, olha, no miométrio, vários pequenos cistos miometriais, o que fala para a gente exatamente que é uma lesão realmente de adenomiose no sinal direto. Aqui nesse outra imagem, esse outro exame, no aparelho mais antigo que a gente tinha aqui no serviço, vejam também a presença de vários cistos miometriais configurando o sinal direto. Os focos ecogênicos, que também é um sinal direto, são essas linhas ecogênicas também subendometriais e os focos ecogênicos, a gente vai apresentar como aqui, ó, a gente está vendo claramente, olha aqui, as linhas subendometriais ecogênicas, muito claramente ali, bem didática, essas alterações, e no miométrio você vai também ver focos ecogênicos esparsos aqui, ó, em permeio ao miométrio. Então, essas são alterações onde você está vendo a lesão. Novamente, a gente vai, olha aqui, olha, linhas subendometriais ecogênicas, muito claras, como nesse exemplo. Aqui você vê
espaço também focos ecogênicos no miométrio, pequenos focos ecogênicos, que é a lesão de adenomiose. Como sinal indireto, vamos a eles. O útero globoso, então você vê realmente de fato, como nessa foto do próprio artigo do Musa, um útero bastante globoso, é a assimetria de parede, como você vê aqui nessa imagem. Então você pode ter tanto assimetria como o útero globoso, quando a gente já tem uma adenomiose difusa de parede anterior, posterior, fundo uterino, você vai ter essas alterações. E a assimetria, como por exemplo a gente está vendo aqui nesse útero em retroversão, você vê que essa parede aqui posterior, a extensão dela, se a gente comparar com a parede anterior, ela está bem maior, então devido à presença de adenomiose. Então isso, lembrando que isso é um sinal indireto, eu não estou vendo a lesão, mas eu entendo que ela está assimétrica porque tem presença de lesão de adenomiose. A zona juncional, para quem ainda não conhece esse conceito, é essa linha regular de espessura de aproximadamente 5 milímetros que determina um limite ali entre o endométrio e o miométrio. Então, é essa linha hipoecogênica, nessa tensão endométrio-miometrial, que é passível a gente olhar na ultrassonografia. Então, veja que tem inclusive 3 planos, ao ver claramente. Isso fica muito mais fácil, confesso a vocês, da gente perceber, principalmente quando a paciente está na segunda fase do ciclo menstrual, naquela fase já de endométrio secretor, ou seja, endométrio hiperecogênico, ele branquinho. Então você consegue ver aquela margem, aquele halo escuro ali, como eu vou mostrar para vocês, nesse ultrassom pélvico, esse não é ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico, você vê claramente o endométrio ecogênico e vê o contorno mais escuro aqui dessa borda, é a zona juncional. O miométrio ele está cinza, que é a ecotextura normal, e a linha faixa hipoecogênica no contorno do endométrio ecogênico é a zona juncional. No ultrassom transvaginal também fica claro, olha, o endométrio ecogênico, você vê uma linha tênue aqui hipoecogênica fazendo a margem da zona juncional. Aqui numa imagem do ultrassom transvaginal, na longitudinal, estou com um transtorno fórceps vaginal anterior, agora rodei na transversal. Vejam como é caprichosa essa imagem que a gente olha. Antigamente o pessoal achava que só dava para ver isso na ressonância, hoje a gente sabe, com a qualidade que a gente tem de ultrassonografia, a gente consegue dar esse diagnóstico no ultrassom. Então, zona juncional normal, interrupção da zona juncional ou um espessamento e irregularidade é um indicativo indireto de adenomiose, como nesse caso aqui você vê que existe uma interrupção, olha, dessa zona juncional na parede anterior, já que, se a gente lembrar de outros sinais, olha, cistos, focos ecogênicos, assimetria da parede, e quando a gente olha para a zona juncional, a gente tem essa interrupção configurando novamente um sinal indireto da presença de adenomiose. As estrias lineares, que são essas estratificações miometriais em raios de sol, de novo, mais uma vez, são sinais indiretos. E a gente faz essa analogia, né, quando a gente vê na copa das árvores essa luz descendo ali, é a analogia que a gente faz com o ultrassom. Então a gente vê aqui tendo essas faixas ecogênicas. Isso é devido à alteração da ecogenicidade em relação à presença dos cistos miometriais, dos focos ecogênicos de infiltração na musculatura, vai determinar esse sinal indireto. Vejam aqui novamente nesse outro caso, também as faixas, e eu tenho percebido, confesso a vocês, cada vez mais, se você reparar em relação a esse aparelho, que é um aparelho mais antigo, e o aparelho mais moderno, que os aparelhos mais modernos, eles têm reduzido um pouco esse artefato devido à melhor definição da resolução espacial que os aparelhos proporcionam hoje em dia. E a vascularização, né, como eu falei para vocês, ela é translesional, ela ultrapassa a lesão, o que faz diagnóstico, um dos aspectos que faz diagnóstico diferencial com o mioma, porque a vascularização ela no mioma ela contorna o mioma e aqui ela ultrapassa a lesão sendo penetrante nessa área. Como a gente vê aqui nesse Doppler, claramente tiver assimetria de parede, alteração miometrial e a gente vê a lesão. E eu comparo, inclusive, muitas vezes a vascularização com outras paredes, além do aumento da vascularização, você vê a vascularização realmente ela ultrapassando a lesão. Então a gente vê aqui, olha,
áreas de adenomiose nesse ultrassom e quando a gente liga o Doppler, a vascularização bem intensa e a vascularização sendo translesional em relação à área afetada de adenomiose. Como é que eu vou descrever isso para a gente finalizar essa história? A presença de, por exemplo, se eu for falar de um adenomioma, a presença de imagem pseudonodular sólida, hipoecogênica e heterogênea, denotando alterações ecotexturais miometriais de contornos indefinidos, a dor à medida, localizada na parede anterior ou posterior, compatível com a forma nodular de adenomiose, denominada adenomioma, porém com o diagnóstico diferencial com nódulos miomatosos intramurais. Como falei para vocês, eu dou essa frase dizendo assim, olha, isso na minha impressão diagnóstica é adenomioma, mas eu não posso esquecer que isso aí faz diagnóstico diferencial com o mioma, já que é muito parecido. Quando eu falo de adenomiose, eu gosto de escrever, quando eu faço uma descrição direta, presente de alterações ecotexturais miometriais, que acometem mais ou menos do que 50%, fala a parede que está atingindo, né, a região, compatível com o diagnóstico de adenomiose focal ou difusa. Nota-se ainda a presença de outros achados ecográficos associados que corroboram o meu diagnóstico ecográfico, como, e aí eu boto exatamente todas as alterações que a gente acabou de ver. A gente tem tanto a perda parcial ali do endométrio miometrial, que é a descontinuidade da zona juncional, a assimetria das paredes, as faixas acústicas, as linhas ecogênicas subendometriais, as ilhotas ecogênicas, os cistos miometriais e a vascularização que vai estar aumentada com vasos penetrantes. Então, você pode colocar as frases que você quiser, que você encontrou lá no seu exame. E reparem um detalhe, que eu sempre falo isso para os meus alunos lá nos nossos cursos presenciais do Hands-On. Reparem que eu uso muito a palavra compatível, uma coisa que eu sempre divulgo isso, e eu vejo muito em laudo de vários colegas a palavra sugestivo. Tenham muito cuidado com essa palavra, porque sugestivo vem do latim suggestion, que segundo o dicionário jurídico, suggestion é você induzir a outrem a fazer algo que ela não faria sem a sua imperiosa opinião. Então é muito perigoso eu botar no meu laudo, colocar sugestivo de adenomiose, sugestivo de endometriose. Eu gosto da palavra compatível, porque eu estou dizendo que ela é compatível com a adenomiose. Se não for adenomiose, eu não afirmei, eu disse que ela era compatível com a adenomiose. Bom, gente, então vocês viram, eu fiz uma aula prática para vocês, trazendo aquilo do que é do dia a dia, de como diagnosticar, como identificar os sinais, separar o que é sinal direto, sinal indireto, como é que você vai colocar isso no seu laudo. Então, peço a você, meu colega médico, minha colega médica, de colocar isso em prática, não deixar esse conhecimento se perder, e porque isso vai fazer diferença, principalmente em quem está no centro dessa história, que é a nossa paciente. Então, mais uma vez, também quero sempre convidar vocês a estar aqui com a gente, se inscrever no canal, deixar sua dúvida, deixar sua sugestão, inclusive até de próximos temas para as próximas aulas e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus.